Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Diogo Dias, Head de Risk Advisor Solutions no Brasil e na América do Sul. É um prazer estar com vocês aqui novamente no nosso terceiro KPMG Risk Journey. É o nosso terceiro dia de evento. Comigo aqui tem hoje o Lúcio, né, que vai ser o nosso moderador aqui, que vai fazer o filtro das perguntas, aqui, o nosso bate-papo com os nossos palestrantes de hoje. André Coutinho, que é o nosso, e o Lúcio, nosso Head de Financial Risk Management no Brasil e na América do Sul. E o André Coutinho está um pouquinho aqui com alguns problemas de conexão, está tentando conectar o nosso Head de Advisor de Brasil e América do Sul. Pessoal, aqui a gente falou bastante no primeiro dia, eu, Coutinho, Lúcio e os palestrantes aqui, para passar um pouquinho como que funcionou o evento, né? Esse ano nós dividimos o evento em seis agendas, a gente tentou consolidar alguns temas que têm assuntos relevantes e que eles têm algum assunto que eles podem ser discutidos em conjunto, né? Então, no primeiro dia, a gente bateu muito papo para explicar como que a gente construiu essa agenda. Nossa agenda, de novo, ela é construída aqui para fazer parte do seu planejamento de GRC, de riscos, de compliance, de auditoria interna, de segurança, né? Todas as linhas de defesa que tem algum planejamento nesse ano, e a gente sempre tenta ali encaixar, e a quantidade de eventos com base nisso, encaixar entre final de janeiro e o carnaval, e esse ano a gente chegou em 6 datas aqui que deu certinho para o que a gente queria fazer, né? A gente também discutiu aqui se a gente deveria trazer o evento para a parte presencial. Aí, olhando a lista aqui, a gente chegou à conclusão que tem muita gente fora de São Paulo, né? Então, a gente achou legal continuar o evento aqui como virtual. E também, para ser honesto, a nossa dificuldade para achar um lugar para tanta gente também, ele pesou, né? Para fazer o híbrido também. Mas ainda está na nossa pauta aqui nos próximos anos e provavelmente a gente vai ter algum híbrido aí, né? Porque a gente não quer deixar o pessoal fora de São Paulo longe deste evento. Pessoal, essa está a agenda que a gente tem aqui, os nossos webcasts aqui no QR Code vocês podem achar. Aqui você pode se cadastrar para os próximos webcasts e também achar os 2 primeiros eventos que a gente fez aqui, que a gente falou a tripla ameaça das Américas, a gente falou um pouquinho de auditoria interna, compliance, riscos ESG. Os demais temos diversos eventos da KPMG, da KBS, Accounting, Riscos, Cyber, tem muitos eventos aqui também. Você pode, nesse QR Code, são eventos sem ser do Risk Journey da KPMG, você pode achar aqui também. E aí, queria aproveitar e dar obrigado pela presença aqui, pela Tami, nossa sócia diretora aqui de inovação, né, pessoal? A gente tem aqui a Tami, ela trabalha com o Oliver ali, então não fiquem acanhados de fazer perguntas difíceis aqui para ver, vamos ver se ela vai conseguir responder tudo. E, Lúcio, eu acho que eu vou colocar a foto do Leandro lá no começo, porque o cara está aqui todo dia, né, cara? Então, Leandro, eu nem sei se eu te apresento ou não, que é o nosso líder de Cyber, ele está aqui novamente, porque todo evento que a gente traz tem Cyber no meio aqui. Pessoal, brincadeiras à parte, obrigado pela presença com vocês. Obrigado, Diogo. Boa tarde a todos. Boa tarde para minha parceira Tami. Sempre muito legal falar contigo. Pessoal, queria começar antes da gente ir para os nossos slides. Eu queria pedir para o nosso pessoal passar um pequeno vídeo para introduzir o tema que a gente vai falar aqui hoje de tecnologias emergentes e inovação. E aí sim a gente começa com a apresentação.
bom esse vídeo. Na verdade, os vídeos da KPMG me chamam bastante atenção por conta do som, não sei vocês, mas eu gosto muito dessa batida para começar a apresentação. Pessoal, a Tami começa aqui, a gente vai falar basicamente em dupla aqui hoje, espero que a gente consiga fazer essa duplinha. E, por favor, façam perguntas, a gente vai estar à disposição de vocês aqui para esclarecer, vai ser um bate-papo, espero que a apresentação não seja tão linear quanto uma apresentação normal. Então, por favor, participem. E, Tami, o show é contigo. Que é isso. Obrigada, Leandro. E, pessoal, boa tarde. Quase sensação de noite para quem está em São Paulo. E está chovendo faz bastante tempo. O prazer estar com vocês. É sempre muito interessante falar sobre esse assunto, né? Principalmente porque ele não... apesar dele chamar tecnologia emergente, quando é que é a vez que a gente não tem, né, uma tecnologia emergente, e cruzar com inovação sobre esse novo. Então, né, eu e o Leandro, a gente vai explorar como é que a gente conecta essas duas coisas, mas principalmente como é que a gente se prepara para isso, sobre a perspectiva de negócio, mas principalmente sobre a perspectiva de negócio sustentável. E para que a gente seja sustentável, a gente precisa falar de risco ao mesmo tempo, né? Inovação e risco precisam caminhar junto para que a gente consiga gerar valor para o negócio sem destruir ou criar riscos desnecessários dentro desse processo. Então, como me apresentaram, eu trabalho na área de inovação e, né, vou ser bem complementada com o Leandro aqui, olhando para risco, mas a ideia é a gente trocar e trazer essas duas vertentes para vocês. O que a gente está vendo, como cuidar disso e como, principalmente, gerar valor para os negócios de vocês. Então, antes de começar, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma pesquisa que a KPMG faz anualmente, e ela é uma pesquisa que tem dados globais. A gente tem também recortes locais, mas a grande ideia aqui é a gente entender o que está na agenda do executivo, né? O que é o principal olhar dele. E como a gente pode ver, quando a gente olha para os principais temas, tecnologia está dentro deles, né? Como vocês podem ver também, a agenda que a gente está apresentando nos eventos, a agenda passada foi de ESG, também trouxe um outro tópico disso. Então, é trazer e apresentar para vocês, nessa série do Risk Journey, temáticas relevantes que estão na agenda e que estão transformando os negócios. Mas quando a gente olha o que leva maior risco para esse crescimento, então a tecnologia está na agenda, mas o fato da tecnologia emergente, ou seja, o fato da tecnologia disruptiva também traz mais risco para o crescimento. E aqui a gente tem várias razões para que isso traz. Eu tenho uma parte de complexidade de entender o que são as tecnologias. Eu tenho uma parte de complexidade de implementação, não do entendimento, mas uma vez que eu coloquei ali, eu tenho complexidade na extração de valor dessa tecnologia e entender o quanto desse gasto vai se converter e quanto que isso vai se instalar no meu negócio de verdade. E, além disso, eu tenho que decidir quais das tantas tecnologias emergentes se encaixam no meu negócio e como é que eu faço para isso funcionar. E, às vezes, como a gente pode ver para a parte, né, do dado de estratégias relevantes para atingir esses objetivos, 26% trouxeram alianças estratégicas. Por quê? Porque quando a gente está falando de tecnologia emergente, a gente precisa lembrar que é quase que impossível uma organização desenvolver in-house, desenvolver dentro da sua própria casa, completamente todas as tecnologias que precisam. São tecnologias que têm alta profundidade de pesquisa e desenvolvimento e têm grandes especificidades cada uma delas. Então, você acaba fazendo grandes parcerias, grandes alianças, você acaba trazendo novos elementos para fazer essas conexões, como é o caso aqui dos CEOs apontando parcerias até com startups. Por quê? Porque aqui eu estou diversificando essa minha conectividade para que eu consiga acelerar o meu posicionamento e o meu crescimento. Então, é sempre sobre a visão clara de negócio. Né? Eu estou trazendo isso sobre uma perspectiva, quem está trazendo esse questionamento é a perspectiva de negócio de valor. Mas, dado que eu estou olhando para valor, eu preciso considerar também os riscos que eu estou trazendo a fazer isso. Quais são essas associações? Quais são essas novas portas que eu estou abrindo a integrar essas tecnologias? E também, como é que eu consigo converter esse investimento dentro da minha operação? Porque, por vezes, o que a gente acaba acontecendo é que, saiu no jornal uma nova tecnologia, tudo bem, eu preciso dessa tecnologia dentro de casa, eu encaixo isso no meu negócio, mas eu não estava pronto para fazer uma estratégia que conectasse essa tecnologia com o que eu estava fazendo e acaba desperdiçando investimento e talvez não trazendo os retornos esperados. Leandro, quer adicionar alguma coisa? Trazer o que você tem visto? Peraí que eu tava diminuindo minha tela, que eu tava fora do... Eu acho, Tami, que a introdução foi muito bacana aqui. Eu acho que você pegou num ponto bastante importante da questão do desenvolvimento tecnológico. Muitas das empresas aqui
e talvez nem mesmo eu, né, que como consultor de riscos, a gente vive um pouco afastado desse mundo da inovação, onde a ideia está fervendo, né? Onde a tecnologia está sendo desenvolvida, onde coisas estão sendo desenvolvidas. E talvez o nosso maior erro aqui, muitas das vezes, e eu vou pegar um dos pontos que eu gostei muito que você colocou, é a questão de alianças estratégicas e parceiros. É escolher o parceiro errado. Ou investir em um parceiro errado. A gente sabe que tem muita startup de valor, tem muita gente fazendo trabalhos bacanas de inovação, mas a gente também sabe que o custo de proteção, de gestão do risco, da própria arquitetura de um determinado software, da tecnologia de determinados componentes, né, podem trazer riscos e novas ameaças para as companhias. Então, acho que esse aqui é um ponto bem bacana, né? Decidir mais ou menos com quem que você vai se aliar ou você vai casar lá na frente, olhando um pouco dessa perspectiva de riscos. Eu me lembro de um caso, rapidamente eu comento, de uma startup de saúde que ligou para a gente e falou: olha, Leandro, aqui a gente queria fazer um trabalho de segurança, a gente desenvolveu um produto, etc, etc. Comentaram que era o produto deles, era muito legal. Só que quando a gente começou a fazer perguntas de segurança, simplesmente o business deles não parava mais de pé. Não tinha absolutamente nada de segurança e eles teriam que gastar um caminhão de dinheiro com especificamente segurança, eu não estou nem falando da parte tecnológica da coisa, para que aquele produto fosse viável para uma indústria tão, digamos... regulamentada. E não só isso, eu acho que uma indústria que já se preocupa muito com dados de saúde. Então, você é muito bem protegido, você trabalha muito bem essa linha e você vai fazer um investimento em algo que não te traz a segurança como o que você já tem. Então, provavelmente não vai parar de pé. Então, acho que é só isso de comentários. É muito bom o seu ponto, e continuando na parte de aliança, talvez até para a gente compartilhar, e como é que eu faço isso, né? Como é que eu entendo dessa perspectiva de aliança? O quanto mais claro você tiver sobre o seu lado de valor e o que você está buscando, mais fácil será você avaliar os parceiros. Porque de longe, né, e quando a gente olha, tipo assim, eu preciso ter uma coisa e você se trava na grande palavra, é muito difícil fazer as perguntas que vão trazer esse encaixe. À medida, não sei se vocês prestaram atenção, mas o Leandro falou assim, não, mas tem a parte de arquitetura, tem a parte de regulamentação, tem a parte de compliance, tem a parte de controle, tem a parte dos meus processos. Então, aqui é sempre sobre... tem um termo investimento de smart money. Então, o teu investimento em aliança, ele precisa ser smart money, é sobre sinergia de negócio. Quem é o melhor parceiro para o meu negócio? Como é que eu vou trazer valor e como é que isso vai se encaixar dentro do que eu estou disposto a trazer. Então, às vezes, não é o mais barato, às vezes não é o mais caro, não é o que tem mais features ou menos features. É o que traz mais sinergia, é o que alinha mais com o teu negócio e também que traz mais sustentabilidade. Indo nessa linha, a gente começa a ver o que levaria uma empresa que está muito bem, sentadinha lá, o CEO sentado na cadeira, está 30 anos, 40 anos, 20 anos fazendo core business muito bem feito, dando lucro, e daí ele vai falar assim, não, olha, eu vou começar a repensar, eu vou trazer novos parceiros, eu vou colocar tecnologias emergentes, eu vou sair desse meu plano que eu venho executando muito bem, ano após ano, e agora eu vou ter que repensar o meu negócio. Ninguém acorda com essa ideia, tipo, tá dando tudo certo e eu vou repensar tudo. Então, esse gráfico aqui, ele demonstra, ou é das maneiras que a gente pode demonstrar através de gráfico, o porquê que a gente precisa parar para refletir se o meu negócio vai continuar dando certo. O dado histórico, ele pode ser muito positivo, mas o que acontece é que a gente não pode desconectar o dado histórico da loucura que está acontecendo no mundo que a gente está vivendo hoje, e que para todo lugar que a gente olha tem transformação. Vai ter transformação em quadro político, vai ter transformação em quadro econômico, vai ter transformação em tecnologia, que é o grande foco de hoje. Então, todas essas mudanças, eles acabam gerando efeitos em cadeia. E o principal elo aqui do que a gente vê esse gráfico, né? Esse gráfico, ele demonstra o tempo de vida médio do índice da Standard Poor's 500, né? Então, são 500 empresas selecionadas nos Estados Unidos, para que eles detectem essa variação de mercado. E o que a gente pode ver ao longo dos anos é a redução do tempo de vida delas. E por que isso acontece? Isso acontece porque os desafios que essas empresas enfrentam no curso de vida médio, eles são cada vez maiores e acontecem em maior frequência de tempo. Então, antes, eu, CEO, sentado numa empresa que tinha 50 anos, eu ia passar por 2 grandes crises. Agora, o que está acontecendo é que a cada 2 anos eu provavelmente pego uma grande crise, de vertentes diferentes. Eu posso estar pegando uma grande crise por causa de uma recessão. Eu posso pegar uma grande crise porque veio uma tecnologia nova que está me refazendo questionar
todo o modelo de negócio existente, porque o meu competidor, que tem 10 anos a menos do que eu, tem uma arquitetura tecnológica muito mais leve, começou na tecnologia que está bombando e agora os meus clientes estão me trocando. Então, isso acontece, eu tenho certeza que acontece com todos vocês. Por quê? Porque isso acontece com todos nós. Né? A gente está... É muito interessante sobre a perspectiva social o momento que a gente está vivendo. Né? A gente está vendo a digitalização, a comodidade, o acesso, a facilidade. A gente pode fazer um evento desse, né? O Diogo abriu e falou assim, a gente talvez tivesse que ficar num grande espaço de eventos, com todo mundo presencial, todo mundo se deslocando. As pessoas que não pudessem se deslocar para São Paulo talvez não pudessem ter a oportunidade de estar discutindo conosco esse assunto, mas o poder do digital, ele traz oportunidades como essa, assim como traz oportunidades parecidas com essas para os negócios de vocês. Ao mesmo tempo, que da mesma forma que a gente está fazendo isso, esse conteúdo agora precisa ser mais qualificado, esse conteúdo precisa ser mais assertivo, a gente quer buscar iteração para que isso seja personalizado para vocês. Por quê? Porque é a melhor forma de nós devolvermos valor. É assim que a KPMG continuamente aprende com vocês, do mesmo jeito que a gente está trazendo o que vocês precisam aprender com o mercado. Então, esse é o ponto de entendimento do porquê que a gente precisa se mexer. A razão principal é que o mundo se mexe e nós precisamos continuamente entregar valor para o nosso cliente, seja ele quem for. E a gente vai ter que reaprender a entregar valor todos os santos dias, porque a gente está passando por essa grande mudança. Só que não adianta a gente repensar em como entrega valor se a gente continuar utilizando das mesmas ferramentas e os mesmos artefatos que a gente utilizava antes. É aqui que entram as tecnologias emergentes. É como é que eu posso maximizar a minha oferta de valor para o meu cliente, estando aderente com a demanda que ele tem nesse momento, e não aquela demanda que eu conhecia. Lê. É isso, e quando você falava, eu estou pensando aqui quantas empresas nos últimos anos que a gente vê aparecer e desaparecer, né? E eu acho que tem um componente interessante aqui que eu gostaria de colocar nessa última aceleração, talvez, que a gente vivencia, que é essa coisa da indústria híbrida. Não existe, talvez, mais olha, eu vendo aqui lanches, né? Ou, sei lá, eu forneço celulares, linhas de celulares. É um mix de financial services com serviços de mídia, com telecom, com um monte de coisa. E aí também acho que tem um destaque que eu gostaria de deixar aqui, né? Quanto mais esses modelos de negócios são inovadores e se diferenciam, mais a nossa preocupação com o risco do ecossistema como um todo. Mas o risco, para mim, aqui, ele acaba que, com negócios muito diferentes, você até permite que, por exemplo, o governo faça taxações diferentes sobre determinados produtos e serviços que você faz, porque aquilo é totalmente diferente do que havia sido feito no passado. Você tem outras regulamentações que até então não existiam, mas alguém vai tentar estabelecer um modelo para fazer a regulamentação da sua indústria ou daquele tipo de serviço. Então, acho que essa questão também dos desafios passa pelas questões de regulação. Né? A gente está vendo agora a cripto e um monte de coisa que está acontecendo no mercado no Brasil. Foi aquele boom, né? Todo mundo falando, mas agora se discute muito a questão de regulação. Acho que tem esse componente também que é importante aqui, talvez, para os nossos ouvintes. Né? Não, é super importante. E eu vou aproveitar para levar para essa visão não intencionalmente assustadora, mas pelo menos para colocar a gente um pouco do que a gente está falando. O que é, então, essas grandes tendências que a gente pode trazer. Então, isso é um radar que vocês estão vendo, isso é uma das plataformas que a gente utiliza, se chama Futures Platform, e ela nos permite fazer análises de sinais, de pontos de percepção, de coisas que estão acontecendo, que nos permitem ter uma leitura mais ampla do contexto. Sobre essa perspectiva em especial, ela é uma perspectiva global, mas quando a gente está falando de tecnologia emergente, é sempre bom que a gente primeiro olhe sobre a ótica global e depois tropicalize. Por quê? Porque os impactos de tecnologia, normalmente, eles têm menores barreiras de entrada, a não ser que você tenha uma grande dependência em hardware, o impacto ele tende a ser mais curto do que é uma tendência global para uma tendência local. Então, para dividir isso daqui, como é que a gente lê esse radar, né? Então, se vocês podem ver as fatias, né? Vamos pensar nele como uma pizza que vai do centro para as bordas, a gente tem uma cadeia de anos. Então, a gente tem o centro em 2023, onde a gente está, passando no primeiro eixo para 2025, 2030 e depois 2040, na faixinha da borda menor. E o que é essa provocação, né? Olha a quantidade de coisas que estão no radar como futuros disruptores.
que são as coisas que a gente analisa de impacto. E aqui, eles não estão exclusivos dentro de tecnologias emergentes, apesar de que muitos deles estão sendo acelerados por tecnologias emergentes. Mas eu queria trazer um ponto para todos vocês, que é esse entendimento que a gente precisa sempre olhar sobre a ótica mais ampla de impactos. Porque aqui, como vocês podem ver no canto direito abaixo, a gente está olhando sobre perspectivas éticas e ecológicas. No canto esquerdo, aqui ao lado, tem a parte de revolução de todo conhecimento e acesso ao conhecimento. E daí a gente vai ter parte de cultura, e a gente vai ter parte de urbanização. Então, os futuros disruptores, eles são elementos que transformam não só a forma como a gente faz as coisas, mas a forma com que as coisas são feitas, o que é a essência do que é trabalhado. Então, a gente pode olhar sobre o eixo de tecnologia e modelo científico, entender que uma das coisas que vai alterar a gente é edge computing. O que é edge computing aqui? É toda, né, a tradução literal é computação de borda. Então, o porquê que isso é importante? O porquê que isso vai ser um futuro disruptor? Porque nesse universo que a gente está vivendo de datificação, a parte da gente conseguir fazer grandes processamentos em grande volume em todas as partes que nos circundam, significa que todo esse ambiente que nós conhecemos hoje vai ser capaz de ser uma porta de entrada e de saída de dados e também um output de análise. Isso muda como os nossos desenhos são desenhados, isso muda toda a cadeia logística das coisas, isso muda desde os processos científicos de grandes cirurgias, por exemplo. Mas a gente não pode desassociar, na mesma tendência, por exemplo, quando a gente fala de saúde, sobre o que eles estão chamando aqui de quantified self, ou seja, a nossa datificação. Não é sobre as coisas que estão sendo datificadas e gerando dados, mas nós também estamos gerando dados que estão sendo capturados e que estão sendo utilizados como nova oportunidade de negócio. Mas para que a gente consiga coordenar tudo isso é papel só do humano. Então aí começam, por exemplo, citações como a impressora 3D, como a aplicação de AI, como a ética de AI, como a parte de como é que a gente vai resolver tudo que a gente vai gerar, e a discussão de ESG, de economia circular. Então, eu não quero entrar em todos eles, obviamente, mas a grande mensagem aqui é a gente enxergar isso de uma maneira mais holística. Isso é, sim, um desenvolvimento social, isso é, sim, algo que vai impactar os nossos negócios em graus diferentes, e ele é um contínuo de análise, ou seja, uns vão impactar mais, outros vão impactar ou até mesmo não serem tão representativos nos negócios de vocês, mas eles precisam ser considerados, porque ele pode não estar impactando o seu modelo de negócio, mas ele indiretamente pode estar impactando um parceiro seu, que vai impactar uma entrega que você recebe ou um fornecedor sobre determinada medida. E aqui, à medida que a gente for avançando na apresentação, nosso grande objetivo é explicar para vocês como dar foco a isso. Ou seja, como conseguir segmentar para trazer e poder aproveitar das vantagens que esses futuros disruptores trazem para o negócio sobre uma perspectiva qualificada de gestão de risco. Dan, não sei se você quer adicionar alguma coisa. Não. Me avisa. Mas, então, tivemos essa visão enorme de riscos acontecendo, sobre uma perspectiva de tempo. Então eu, executivo, preciso me preocupar com isso? Dado que isso está tão espalhado, está por toda parte, você falou que dá para selecionar isso dentro do meu negócio? Sim. Não é que o risco já é realidade, o risco já é realidade há muito tempo. Nós tomamos cuidado de trazermos de fontes diversas, né, desde jornais de alta circulação até jornais específicos de pesquisas científicas, sobre como é que o risco associado a tecnologias emergentes está sendo visto. Mas esse tipo de comunicação, ele existe desde que a gente tem inserido tecnologia dos nossos negócios. E por que a gente precisa trazer sobre isso? Porque sempre vai ter a próxima tecnologia. Então, o foco dessa sessão aqui não é falar para vocês sobre uma tecnologia que vai transformar o negócio de vocês. É tudo que vai transformar o negócio de vocês e como lidar de maneira estratégica, trazendo essa tecnologia, gerando esse valor, mas sem trazer o risco associado, ou pelo menos minimizando o risco associado nessa porta. Então, a gente tem dentro das conversas, né, de a visão do Bill Gates frente à AI, e é uma matéria muito interessante essa que ele trouxe, porque ele falou assim, eu estudo AI desde que eu estudo computação. Então, aí a gente começa a ver, mas eu estou falando de AI agora, eu estou pensando em colocar AI no meu negócio, e o Bill Gates está falando que desde que ele estuda computação, ele pensa em AI. Por quê?
porque quando a gente pensa em fatores tecnológicos, normalmente a progressão da capacidade computacional dela, ela joga contra a gente. Mas ela tem uma curva numa visão de quase metade de um U aqui, ou seja, quando ela está começando, ela vai ser pequenininha, e a gente vai falar assim, não vai fazer nada, tá tudo bem, segue acontecendo. E quando ela vira como uma onda muito forte. Então, esse é o primeiro ponto de atenção quando a gente vai lendo notícias, é entender que os tempos de maturação de tecnologias, eles ficam muito tempo numa maturação talvez curta, para depois ter uma virada muito rápida. Que nos leva aos questionamentos do dado que a gente já datificou, já trouxe tanta tecnologia, a gente está pronto para a catástrofe cibernética aqui, né? E daí tem essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial trazendo essa preocupação constante, né? E daí eu vou deixar o Leandro falar, mas os CEOs não está diminuindo, muito pelo contrário, a nossa meta é aumentar as conexões, é mais coisas, é mais devices, é mais sensores, é plantas conectadas, são casas conectadas, são indivíduos conectados, tudo com tipos diferentes de dados, com seguranças diferentes. E quando a gente começa a cruzar isso com a nossa infraestrutura, a gente começa a ver que coisas que nos deixaram muito felizes, né, para a perspectiva de mercado, como o 5G, a gente está muito ansioso com tudo que está por vir, né? Quem não quer ver um carro autônomo funcionando aí, dirigir tudo certinho, mas, ao mesmo tempo, fazer uma cirurgia em telemedicina. Agora, o que significa isso? O que significa todos os lados poderem utilizar 5G? Lê. Eu acho que você pegou ótimos exemplos aqui nesse chat, porque ele mostra um pouco exatamente. Eu gosto do que você falou do tempo de maturação. Outro dia a gente começou a falar de ChatGPT. Agora o negócio ChatGPT, PTBT, tudo é isso. Aí o Google ontem lançou o seu concorrente, né? Vocês viram, caiu na hype e o Google rapidamente já devia estar se movendo, claro, o Google não inventou isso da noite por dia, mas talvez ele antecipou algumas coisas. Acho que aqui, esse slide traz para a gente algumas coisas que a gente está falando de 5G, talvez possa ser ainda a gente vai ter um espacinho, né? O 4G para a gente, né, pessoal? Eu que sou do interior de São Paulo, 4G ainda é difícil, imagina 5G, talvez seja um pouco mais distante, mas a grande questão aqui é que o 5G nada mais é do que um habilitador para outras coisas, né? Para a computação edge que a Tami citou, para as questões de IoT que a gente tem que observar em diferentes indústrias com diferentes características. A gente vai falar alguns exemplos, né? Como é que isso vai mudar completamente, por exemplo, a indústria de óleo e gás que hoje sofre, ou as indústrias de transporte em geral sofrem com as conectividades. Então, acho que esse panorama aqui traz para a gente é justamente essa ideia de maturação. E acho que para frente agora da apresentação, a gente vai começar a ligar os pontos, vocês devem estar meio perdidos, que eu não vi nenhuma pergunta ainda aqui no nosso chat, mas o fato é que a gente aqui está tentando trazer a ideia para vocês de que se a gente for pegar e listar as tecnologias emergentes, e a gente listou algumas que a gente vai falar para vocês, a gente vai passar aqui um mês inteiro listando tecnologias. Não é esse o objetivo da gente falar de tecnologias emergentes. A gente gostaria muito, como a Tami falou, que vocês entendessem sobre essas ameaças. A ameaça cibernética vai sempre existir, independente do que a gente faça, a menos que a gente diga, vamos desligar tudo, aí talvez não exista ameaça cibernética, mas a visão da indústria de vocês e o que a indústria está fazendo, né? Esta curiosidade de procurar pelas tecnologias emergentes e as formas que elas podem ser aplicadas e representar risco. A gente está construindo aqui na KPMG um ativo que a gente chama de ativo digital, onde basicamente vai ser possível você colocar a sua indústria, o tipo de tecnologia que você gostaria de implementar e cadastrar isso numa espécie de catálogo. E a gente mesmo gerar a nossa perspectiva de consumo de riscos tecnológicos daquela tecnologia no contexto das outras que ela está conectada. Pode ser agressivo, pode ser automatizado demais, mas a ideia é que cada indústria, cada um de vocês que está aqui, se conseguir imaginar esta inovação, estas tecnologias chegando nos nossos negócios e construir esses cenários e modelos de ameaças e riscos, a gente vai ter conseguido transmitir para vocês aqui o que a gente espera. Então, aqui é só um highlight do que a gente entende de alguns cenários de risco que a gente vai explorar em seguida, né, Tami? Isso. E já entrando, né, para a parte tangível, então a gente deu contexto, mas como é que eu insiro isso, né? Então, a primeira grande mensagem aqui é a gente sempre
lembrar de nunca construir absolutamente nenhuma decisão começando pela tecnologia. Por quê? Porque se a gente começa pela tecnologia, o que vai acontecer é que provavelmente a cola da tecnologia com o negócio, ela não vai ficar firme o suficiente para sustentar nem a complexidade tecnológica que você está trazendo, nem o valor de negócio que você espera com aquele investimento. Então, dá para eu fazer um baita de um projeto, eu preciso estar mais rápido com o meu cliente, o meu tempo de resposta está devagar, eu preciso sair do meu RP para a nuvem? Com certeza. Você vai responder ele saindo para a nuvem, mas isso não necessariamente quer dizer que você acordou um dia e falou assim, eu vou ir para a nuvem e eu não sei o que vai acontecer. Então, a primeira indagação é entender que toda resposta de tecnologia, ela precisa ter uma resposta conectada a valor de negócio. E, principalmente, quando a gente está falando de tecnologias emergentes, a gente precisa lembrar que nós vamos gerar um aprendizado contínuo. Então, isso não vai ser uma resposta automática. E falando em resposta automática, né, uma inversão, a gente brincou do chat GPT, eu não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de criar suas contas e explorar, caso não, eu sugiro. Mas o que é o foco aqui para a gente entrar, né? A pergunta que eu trouxe para ele, e é o nosso grande segredo hoje, quando a gente está falando de tecnologias emergentes, principalmente no AI, é essa novo posicionamento humano de não ser simplesmente o detetor de conhecimento, mas o inquisitor e o direcionador dessas decisões, o que são esses desafios. E a gente vai explorar um pouco deles agora, né, nos próximos slides. Mas como é que a gente adota essas novas tecnologias? Como é que eu não perco essa segurança de dados? Como é que eu me preparo como organização para fazer essa mudança cultural, tanto sobre a perspectiva de riscos, quanto sobre a perspectiva de negócios? Porque são dois mindsets que precisam andar juntos. Como é que a gente garante tanta parte de financiamento com uma integração? Ou seja, o meu core, ele continua válido, gerando valor. Como é que eu me conecto a ele? Qual é a estratégia que eu vou fazer isso? De forma também adaptável para as mudanças tecnológicas, com governança, habilidade de manter não só a cultura, mas a capacidade de talentos, gerando retorno e tendo impacto de transformação. Então, essas foram as coisas que saíram do chat GPT quando eu fiz essa pergunta. E é isso que a gente vai olhar na prática agora. É como é que eu insiro tecnologias emergentes dentro do meu negócio, com uma perspectiva de risco, sem perder o valor que eu vou estar gerando e sem também me colocar em riscos que eu não estou observando. É meu, né? Pessoal, eu queria falar um pouquinho da gestão dos riscos tecnológicos para vocês e como é que eles são construídos na medida que a gente evolui nas nossas empresas, né? Então, da esquerda para a direita, esse ciclo se inicia, logicamente, quando a gente não tem nada implementado ou nem tem uma ideação daquilo que a gente vai fazer. Então, basicamente, a gente tem nenhum risco, né? Porque aquela tecnologia simplesmente não existe, não tem nada caminhando nas nossas empresas. Depois, a gente começa alguns ciclos importantes, e aqui talvez seja o momento onde cada um de vocês vai se enxergar nas operações de negócio. A gente começa a entender indicadores preliminares, ter um conhecimento limitado do que aquela tecnologia representa ou pode representar para os nossos negócios. ChatGPT, todo mundo fala, esse é o momento. Né? Existem algumas coisas, alguns indicadores preliminares de que aquilo pode ter algum tipo de uso para o meu negócio. Ninguém sabe muito bem, mas aquele é o momento onde as coisas começam a aparecer para as nossas operações. Depois desse momento, a gente chega no momento onde, provavelmente, fóruns internos, as pessoas envolvidas em inovação, etc., já identificam pesquisas, menções, estudos, potenciais riscos para uma organização. Aqui a coisa começa a ganhar um pouco mais de corpo. E a gente consegue, através desta análise, desse estudo, né, de grupos internos avaliando essa tecnologia, dizer, poxa, isso pode ter um potencial uso para a minha empresa. E se isso for verdade, a gente continuaria aqui a nossa análise. Mas se não for verdade, a gente chamaria aqui de um risco emergente que, na verdade, não vai trazer nenhum tipo de risco para a minha companhia. Ele não é fundamentado, ele é imaterial, ou ele simplesmente não vai ser aplicável. Eu não consigo tirar um benefício daquela tecnologia para o meu negócio. E aí a gente volta para o começo e, logicamente, espera a próxima tecnologia. Se a gente avança
né? Então, aquilo pode parecer trazer para a gente uma questão benéfica para o nosso negócio, a gente começa a mensurar ocorrência, eventuais impactos, e a quantificação começa a ser um pouco mais precisa, porque a gente já tem a ideia do que fazer com aquilo, a gente estabelece business cases, etc., e, logicamente, faz com que aquela tecnologia seja implementada. Aqui a gente já tem o estabelecimento do risco. Então, a gente já sabe que ela vai ocorrer, que ela ocorre, que ela traz determinados impactos positivos, negativos, e a gente consegue quantificar. O próximo estágio, como eu citei, por exemplo, do cripto e outras tantas tecnologias que a gente visualiza, a gente já tem grupos focados no mercado, grupos de interesse, abordagens, regulações e práticas para fazer a gestão daquelas tecnologias dentro das nossas companhias. E aí, então, a gente tem aqui o risco como estabelecido e a gente cai no modelo de controles internos e monitoração desses riscos na parte direita. Aqui é a vida como ela é, né? A vida é como a gente aprendeu a fazer gestão de riscos do passado. E, logicamente, quando eu mostro esse chart para vocês, esse ciclo para a gente iniciar essa gestão de riscos, a gente não pode esquecer aqui que, apesar de a gente ver 6 passos ou 6 grandes pontos nessa imagem, cada tecnologia é diferente uma da outra. Se a gente estivesse falando aqui de Web3, se a gente estiver falando aqui de blockchain, se a gente estiver falando de IoT, de cloud, de mobile lá atrás, enfim, que a gente estiver falando de tecnologia, muito provavelmente aqui nessa ocorrência, impacto e quantificação, muito provavelmente nesse ponto, as análises para cada tecnologia vão ser bastante distintas. Né? Aquelas que eu consigo por conta própria, que eu vou envolver terceiros, aquela que causa investimentos absurdos, a gente vai falar aqui de computação quântica, etc. Mas cada tecnologia precisaria desse componente específico dela e de conhecimento da tecnologia para a gente conseguir fazer a gestão de riscos corretamente. E, poxa, Leandro, você falou, e quais são os tipos de riscos tecnológicos? O que é risco tecnológico no conceito, né? Então, eu trouxe aqui um conceito que eu gosto bastante, que é do EBA, né, da Autoridade Bancária da Europa, que qualifica os riscos tecnológicos em 5 grandes grupos de potenciais ameaças para os negócios, né? O primeiro deles, claro, eu sempre priorizo, que é o risco de segurança, nunca deixaria esse para trás, porque qualquer tecnologia implementada para o negócio pode trazer riscos de segurança para as nossas operações, e não só isso, né? A gente sabe que esse risco vem sendo monitorado já há algum tempo na pauta dos executivos. A gente tem as questões aqui de riscos de outsourcing, mas aqui imaginem os mais variados tipos de outsourcing. A gente está falando aqui de software como serviço, a gente está falando de infraestrutura como serviço, a gente está falando de fornecedores de hardware, né? Muito tem se falado sobre as questões de construção de hardwares, uso desses hardwares nas empresas. Então, teve a história do 5G nos Estados Unidos e as empresas chinesas. A gente teve as questões da maquininha de cartão, que vocês devem também ter visto, que também possuía artefatos de espionagem dentro do seu hardware para espionar as companhias. Então, toda a questão de outsourcing, partindo das pessoas que atuam nessas tecnologias até a gente chegar em grandes infraestruturas, a gente precisa lidar dentro das questões de riscos tecnológicos, até porque isso pode ser sistêmico, né? A gente pode ter um problema numa indústria inteira se a gente tiver algo relacionado a um fornecedor específico. A gente tem os riscos de mudanças, acho que esse bastante relevante do ponto de vista das pessoas e da mudança tecnológica, quer dizer, qual é a capacidade que a nossa companhia tem de controlar aquela nova tecnologia no espaço em que ela atua. E não só isso, a forma com que ela vai gerenciar essa tecnologia para o futuro e quem vai gerenciar essa tecnologia para o futuro. Eu discuti esses dias com o pessoal a respeito de 5G no Brasil. Obviamente, vocês sabem que isso está acontecendo e algumas empresas estão trabalhando fortemente nessas implantações, e era um trabalho de segurança em 5G. E aí alguém falou assim, poxa, mas vamos contratar esse cara. E eu disse assim, poxa, o cliente falou, né? Eu falei, olha, o que eu fiz aqui foi treinar 3 pessoas na Europa, porque não existe nada de 5G no Brasil que você possa treinar alguém, ou essa pessoa não existe no mercado. Você não vai conseguir contratar essa pessoa. Então aqui a gente está falando de risco de mudança, quer dizer, como as companhias que implementam essas novas tecnologias vão embarcar realmente essas tecnologias em suas operações, fazer os investimentos até mesmo em capacitação.
Depois a gente tem as questões de integridade, né, que é muito, ou que diz muito respeito a dados que são produzidos em todo esse ecossistema tecnológico e qual a capacidade deles de gerarem dados íntegros, ou seja, se sair um de um lado, precisa chegar o número um do outro. Lembrem-se, aqui, por que integridade é tão relevante, gente? Porque no momento do passado, quando a gente falava de integridade, do tipo, eu mandei a transação com 1.000 para tirar um saldo de uma conta e botar em outra e não passou, isso era feito ou pego numa conferência, né? O cara vai lá conferir as contas e fala, olha, tem uma diferença de saldo aqui, problema de integridade. Quando a gente está falando de tecnologias do porte destas que estão mudando a forma com que as empresas trabalham, o risco de integridade ele é muito acentuado. Por quê? Todas as decisões praticamente são tomadas em tempo real. Qualquer variação de dado, qualquer variação de integridade de um dado pode corromper toda uma sistemática. Vou dar um exemplo que vocês vão se lembrar lá de trás, quando a Microsoft colocou um Twitter no ar de um robô, e esse robô foi contaminado por conteúdos, mensagens, etc., de hackers que queriam que o robô se tornasse um robô nazista, fascista e começasse a ofender as pessoas. E foi o que aconteceu. O robô começou a responder para as pessoas, ofendendo as pessoas, tratando as pessoas de uma forma, logicamente, que era incorreta. O que foi isso? Gente, um erro de integridade. Processar dados não íntegros gerou um pensamento ou uma inteligência ou um aprendizado que não era o que era esperado para aquela tecnologia. E, por fim, os riscos de continuidade e disponibilidade. Imaginem hoje que a gente se preocupa em manter os nossos sistemas disponíveis. Mas isso aqui talvez seja a pontinha do iceberg do que a gente vai vivenciar para o futuro. A Tami citou um negócio que é a saúde. Imaginem uma indisponibilidade durante uma cirurgia. Imaginem uma indisponibilidade enquanto, por exemplo, um robô faz o reparo de um tubo submarino lá debaixo do oceano e não consegue se comunicar com as pessoas que estão operando. Imaginem a amplitude dos eventos que a gente pode ter aqui relacionados à disponibilidade, onde o mundo não é mais aquela empresinha fechada nossa, o edge da Tami é tudo conectado em bordas que fazem com que minha empresa funcione. Se isso tudo não funcionar, se essa sistemática não funcionar, muito provavelmente o nosso negócio vai parar. E aí entendam, quanto mais tecnologia, mais decisões rápidas, mais informações, maior a velocidade que a gente vai ter que botar as coisas para funcionarem novamente. Tami, algum comentário antes de eu passar para esse próximo? Não, eu acho que está muito preciso no risco. Talvez a única coisa sobre as perspectivas, né, daí me complementa, mas pelo menos a minha visão de negócio, elas oscilam muito em gravidade a depender do que é a atuação que você está fazendo. Então, esses riscos, eles existem, mas tanto os mitigadores quanto o plano, como também o que você está colocando, tem uma avaliação do quanto que eu estou disposto e o quanto que eu estou preparado para correr aquele risco, né? Então, essa ação de visão, nunca vê eles lineares, porque a depender de onde você está colocando, pode ser até a mesma tecnologia, que vai, a depender da situação, ela vai ter ordens de grandeza diferentes em cada um dos riscos. Exato, e ordens de grandeza diferentes na etapa que você está do ciclo de implantação dessa tecnologia, né? Então, talvez no começo do ciclo, acho que a gente vai ver isso lá na frente, né, num gráfico que a gente colocou, menos, depois a gente traz mais valor e consegue resolver um pouco as questões de risco e, por fim, acaba perdendo valor, mas eu concordo plenamente. Pessoal, vou falar aqui dos dois lados da gestão de riscos tecnológicos, né? Do lado esquerdo da tela, vocês observam o risco tecnológico tradicional. E do lado direito, aquilo que a gente visualiza para o futuro, né? Então, aqui, alguns dados que vieram de uma pesquisa nossa da KPMG, de Tech Risks, né? Vocês depois vão receber essa apresentação com os links certinhos para que vocês possam ler detalhes desse material. Mas uma das coisas que a gente percebeu nessa nossa pesquisa, risco tecnológico tradicional, a primeira delas foi a falta de skills. Muitas empresas percebem que não estão impulsionando corretamente as questões de novas tecnologias por falta de capacidade de observar a agregação de valor. O que significa isso? É bonito, parece muito legal, mas a gente não sabe como usar
essa tecnologia. E aqui eu acho que uma das coisas que a gente discute bastante com os nossos clientes é como é que a gente resolve esse assunto, né? Poxa, vamos treinar todo mundo para fazer tudo? Não. Eu acho que um bom caminho para as empresas aqui tratarem desses assuntos, não só desse, né, do assunto de inovação, que para mim liga para a Tami, né? Mas o ponto aqui, para mim, central é que os riscos que a gente visualiza, o debate de riscos sobre essa tecnologia, também pode contar com parceiros, com mesas de debate, com reuniões com foco na discussão de determinados riscos tecnológicos para uma operação futura. Então, a gente tem feito muito disso com os nossos clientes. Tem sido bastante legal de observar como essas conversas estão chegando na mesa para que a gente consiga expor esses pontos e ajudar os nossos clientes não só a caminhar com essa jornada tecnológica, mas também, antes da sua implantação, trazer os componentes de risco. 50% das empresas estão usando dados de risco de tecnologia obsoletos por meio de práticas ad hoc. Ou seja, a forma, gente, que a gente visualiza a mensuração de riscos tecnológicos, ela é muito diferente de alguns anos atrás, né? Aquela coisa de fazer testes de controle de tecnologia, etc., isso já está há alguns anos ultrapassado, né? E, logicamente, quanto a gente mais implementa tecnologias diferentes, mais, com certeza, a gente se afasta de ter controles padrões nas nossas operações de controles internos. Então, aquilo que a gente fazia lá atrás não é mais suficiente para suprir o risco. E da mesma forma que o teste, da mesma forma que os dados que a gente utiliza para mensurar esses controles. 72% das empresas lidam com riscos tecnológicos em projetos após o fato, ou seja, quando os problemas começam a surgir. Então, o que significa que somente 28% das empresas que responderam à nossa pesquisa tratam durante o ciclo seu de desenvolvimento de um produto, de uma nova tecnologia, dos fatores de risco que deveriam ser ponderados. E eu fico imaginando como deve ser a cabeça desses 72%, porque em algum momento alguém vai ter que dizer que talvez tenha que ser feito um investimento para gerenciar o risco, que aquilo não seria tolerável. E aí eu fico imaginando quem é que responderia pelos investimentos na gestão de riscos. 47% adotaram tecnologias emergentes, mas não as incluiu nas avaliações de risco. Ou seja, metade sequer fez uma avaliação de risco daquilo que está tratando de tecnologias emergentes. E, por fim, 87% não usam consistentemente dados e análise de dados de inteligência para desenvolver os seus indicadores de risco. O que é comum, né, gente? Se vocês imaginem comigo que quando você desenvolve algo pensando na questão de risco, pensando na questão de controle, você, a partir do nascimento daquilo, você consegue monitorar o indicador de risco. Se você não faz isso, né, não pensa isso no começo do ciclo, quando você chega no final, você não consegue monitorar. E como é que a gente vê a questão do risco tecnológico que a gente chama de prospectivo? Ou seja, o mundo como ele tem que caminhar, como a gente entende que ele deveria ser. Integrar o gerenciamento de risco desde o começo, preparando e gerenciando o risco de acordo com a estratégia de negócio. Aqui eu acho que é um ponto fundamental e lembrem-se, o risco ele não se mantém igual ao longo da jornada de implantação de uma tecnologia. Ele pode variar o seu apetite, variar a forma com que ele é tratado ao longo do ciclo de implementação de uma nova tecnologia. Simplificação de controles. Pessoal, eu tenho falado, quem assistiu às minhas últimas palestras sobre otimização de controles, a questão de fazer bem feito não significa que a gente faz 160 controles. Eu prefiro aqueles controles que permitam às nossas empresas monitorarem esses controles de maneira automática e que eles sejam capazes de reduzir a maior quantidade possível de ameaças. Se eu tenho um controle na minha empresa que reduz somente uma ameaçinha de um determinado processo de negócio, provavelmente eu não vou me preocupar com aquele controle. Porque muito, certamente, ele deve custar mais caro do que gerir o risco de outra forma. Criar KRIs preditivos. Hoje é possível, através de uma série de informações, criar indicadores de riscos que tragam para a gente informações ainda no estágio anterior a eventos de risco se materializarem. Por exemplo, todas as tecnologias que a gente está falando aqui e muitas dos fornecedores de tecnologia, etc., é possível hoje utilizar informações desses próprios fornecedores para identificar eventuais ameaças dos nossos ambientes de tecnologia.
utilização de modelos de dados, e logicamente que no estabelecimento dessas tecnologias a gente já prevê como é que os dados vão ser utilizados para a gente testá-las e para mantê-las funcionando e controlando, e logicamente controlar e levar isso para as visões dos executivos e para cada um dos negócios. Lembrem-se, os nossos negócios estão mudando tanto de panorama que muitas das vezes a gente vai ter riscos que são tecnológicos e que ocorrem só em determinadas operações do nosso negócio. E isso é interessante até para a gente calcular retorno de investimento futuro, né? Olhar para as questões de investimento, olhar para as questões de risco e ver se essas duas coisas se conectam quando a gente está olhando para a perspectiva final de gestão de riscos. Bom, falamos, mas o que importa disso tudo, pessoal? Aqui eu criei como se fosse um mini Leandro App, para mostrar para vocês. Cada tecnologia emergente possui uma capacidade única de causar exposições aos riscos tecnológicos. À direita desse slide, vocês observam alguns, e só alguns, desses riscos que a gente listou aqui. À esquerda, algumas tecnologias emergentes. O que eu quis mostrar com essa figura para vocês? Que cada tecnologia dessa que a gente habilita desse cardápio da esquerda, dos nossos negócios, a gente, de uma forma ou de outra, acaba trazendo ou carregando o risco dessa tecnologia para uma determinada camada. E essa camada pode ser qualquer uma, né? Eu listei aqui algumas, né, que são 8 riscos, provavelmente, que a gente identificaria, podem ser muito mais. Né? Destacando alguns deles, eu não vou falar sobre segurança e privacidade, porque é chovendo molhado. As questões de resiliência tecnológica, acho que são bastante relevantes da gente levar em consideração, principalmente pela imensidão de fornecedores que hoje fazem parte dos ecossistemas de implantação de tecnologia. A resiliência cada vez mais é parte da operação e esses provedores são parte até mesmo dos nossos planos de continuidade de negócios e planos de teste que a gente precisa fazer. Eu vou pegar um outro aqui, que são itens de propriedade intelectual. O que é isso, gente? A gente já encontrou muita tecnologia emergente implantada em clientes nossos, onde basicamente a empresa que fez o desenvolvimento daquele aplicativo ou daquelas integrações todas para conectar a tecnologia, utilizou softwares de terceiros que tinham uma forma de licenciamento, mas que quando ele é comercializado a um público externo, a forma de licenciamento não se aplicava. Ou seja, estávamos comprando algo e quebrando as questões de propriedade intelectual ou de uso de licenciamento de software naquele software, daquela solução tecnológica. E, por fim, capacidade de pessoas. Sempre que eu habilito alguma tecnologia, muito provavelmente eu tenho que me perguntar, ok, quem vai cuidar desse assunto dentro da minha empresa? E é muito difícil a gente encontrar... agora eu vou para o lado esquerdo, especialistas em todos esses assuntos. Se eu fosse falar desses assuntos todos aqui na KPMG, provavelmente eu citaria para vocês todos os nomes diferentes para cada uma dessas tecnologias. Então, exemplo, inteligência artificial, metaverso, né, que a gente tem falado muito de hoje em dia, digital twins, e Web3, e etc. Blockchain, computação quântica, um asterisco para a computação quântica aqui, porque eu acho que muito rapidamente a gente já tem os primeiros casos acontecendo de utilização de computação quântica em larga escala, com Microsoft, com Amazon, etc. As questões de hiperautomação, e aqui a gente não está falando mais daquele RPA, que muitos de vocês devem conhecer, que é a automação robótica comum, está falando de hiperautomação, que é um negócio, é o próximo passo. A gente está falando de cloud e de industry cloud, que basicamente são produtos e serviços muito parecidos com o que a Tami colocou de computação edge, mas focadas em indústrias específicas. A gente está falando de IoT já há muito tempo, uma realidade, né? E uma realidade triste, dependendo da forma com que isso está sendo implementado, tem trazido muitos problemas para algumas empresas. E o 5G como mais uma tecnologia de exemplo que a gente traz. Então, a questão de como é que vocês vão construir, né, como é que vocês imaginam isso tudo nas operações das empresas de vocês, importantíssimo a gente linkar uma coisa com a outra. Né? Quais tecnologias, quais casos de uso para quais ameaças. E aí eu trago um pouco... Tami, você tem algum comentário nesse anterior? Não, acho que está ótimo. Aqui a única coisa talvez que eu adicionaria, sempre que a gente tiver essa lista de tecnologia, sempre o que eu estou aplicando no negócio, porque a tecnologia por si, ela vai carregar os riscos, mas a depender da utilização que você vai fazer, você vai trazer mais riscos
por causa da jornada que você inseriu. E por vezes parece um risco pequenininho quando você vê da tecnologia isolada, e daí quando você associa ele a uma inserção de dado de uma pessoa, o tipo de pergunta que você está fazendo, você exponencializa o risco e você fala assim, não, tá tudo certo, no controle passou aqui, e na verdade você está trazendo um risco para casa aprovado, sem ter visibilidade dele. Gostei, depois eu vou botar casos de uso antes de chegar no risco ali do desenho. Gente, falando um pouco do ciclo de vida tecnológico, né? E por que essas coisas são importantes e eu trouxe isso para vocês? Tinha algumas animações, pessoal, mas infelizmente a plataforma aqui não permite que eu anime esses slides. No eixo da esquerda aqui, vocês podem ver as questões de valores e riscos, né? O volume, né? O valor associado e a quantidade de risco. E na linha do tempo, na horizontal. Por que eu trouxe para vocês essa visualização? Sempre que a gente está no ciclo de vida tecnológico em planejamento, ou pensando se aquilo pode ser viável ou não viável, etc., aqui a gente tem essa curva, né, de que o valor para o negócio ainda é muito baixo, porque eu estou ainda na ideação. Teoricamente, o risco que aquela tecnologia pode trazer é elevado, porque, obviamente, ele ainda é desconhecido do ponto de vista prático e, logicamente, até de uso no mercado. Quando a gente começa a trazer valor para o mercado, fazer todo o setup, é aqui que a gente implementa todas as medidas de mitigação de risco. Por isso que o risco desaba e o valor para o negócio é elevado. Enquanto a solução está ativa, esse valor de entrega para o negócio vai sendo consumido até que a gente tem um momento de que aquele valor talvez não seja mais percebido. É o momento da saída e o momento do fim de vida daquela solução tecnológica. Podem perceber, muitas das soluções que a gente encontrou durante as nossas jornadas profissionais aqui passaram por esses ciclos de alguma forma, né? A gente teve estas modificações. O ponto que tem que ficar claro para a gente é que independentemente da tecnologia, este valor máximo aqui para o negócio, ou esse valor percebido para o negócio, só vai atingir essa amplitude se no setup a gente trabalhar na correta gestão dos riscos, colocar esses riscos dentro de um patamar aceitável dentro dos nossos controles internos. Aí sim a gente consegue tirar o melhor do valor dos negócios e, claro, gerenciar o apetite a risco. E, independente, pessoal, da tecnologia que a gente está trazendo aqui, ou do caso de uso que a gente está falando, acho que é importante, dentro das nossas empresas, a gente estabelecer o que a gente está chamando aqui de framework de riscos tecnológicos emergentes, ou até mesmo dentro dos frameworks de gestão de riscos operacionais. Então, vocês conseguiriam fazer esta gestão de uma maneira mais próxima da realidade. Então, olhando para cada um dos riscos ou cada uma daquelas ameaças que nós temos para as nossas empresas, a gente recomenda aí 5 grandes conjuntos de visões. Primeira coisa, né? O conhecimento e a pesquisa. Quem são os grupos que vão trabalhar realmente em fazer com que aquilo que está sendo inovado ou desenvolvido ou pensado nas nossas áreas de inovação estão sendo absorvidos pelas áreas de risco, pelas áreas de controle e pensados para o futuro. Uma das coisas que eu tenho acompanhado muito nos meus clientes, e isso é a realidade, é a seguinte. Muitos, como eu falei lá no começo da pesquisa, mais de 70% chama a gente em um momento que a tecnologia já foi, o projeto já foi. E eles estão querendo ter uma visão de risco. Normalmente, segunda linha de defesa, controles internos, áreas de segurança, áreas de risco, etc. Às vezes, a terceira linha, que é a auditoria. Então, estar perto e desenvolver esse conhecimento nas nossas áreas de risco faz com que a gente se prepare e consiga ter um horizonte para onde a gente vai caminhar nessa gestão de risco. Depois disso, documentar e promover aquilo que a gente entende que deveriam ter como prática. Muito difícil assim, olha, Leandro, você está dizendo que a minha área de controles internos e riscos deveria participar de uma squad de um produto? Talvez sim, talvez devesse. Ou talvez se envolver em determinados momentos, assim como outras equipes se envolvem, como a área de segurança, às vezes, a área de continuidade, às vezes, a área de privacidade, às vezes. Construir esse modelo e influenciar as pessoas para que isso seja alimentado. E até mesmo participar de grupos de discussão, para que a gente consiga avaliar e, por fim, gerenciar todo esse ciclo de tecnologias emergentes. O que a gente sai aqui no final, gente? Um radar. Aquilo que está muito próximo de acontecer, aquilo que já está acontecendo, aquilo que não tem nenhuma chance de acontecer agora, e qual é a perspectiva de risco, né? Como a Tânia muito bem colocou,
dado o cenário de risco, dada a tecnologia, qual é o caso de uso que a gente está trabalhando e quais os impactos que aquele caso de uso pode trazer ao longo, né? O primeiro caso de uso não me traz um risco, mas o segundo pode trazer um risco maior e o terceiro um risco maior, em forma de radar, para que a gente consiga acompanhar isso e nos preparar. Né? Acho que talvez aqui uma boa forma de visualizar isso seja olhar para as tecnologias e preparar treinamento para as equipes de maneira coerente, as equipes de riscos trabalhar isso de maneira coerente, contratar eventualmente um consultor que possa transmitir esse conhecimento para as equipes de gestão de riscos e tecnologia. E, bom, por fim, eu trago esse modelo. Não acreditem que esse modelo está aqui bonito assim para vocês lerem e que eu vou conseguir explicar todas as caixinhas que eu não estou nem enxergando, mas é um modelo que a gente construiu já há alguns anos, né, de gestão de riscos tecnológicos, onde a gente basicamente inclui naquele framework anterior todos os componentes que deveriam fazer parte dessa definição de modelo de gestão de riscos. À esquerda é quando a gente começa a estratégia de negócios ou a estratégia de inovação. É um pouco o passo anterior que a gente estava comentando. A definição dos objetivos, o business case robusto, a análise de riscos que a gente precisa separar e, logicamente, as provas de conceito para entender os casos de uso que se aplicarão para a nossa empresa. E, logicamente, depois que a gente sai desse balde, desse funil aqui de investimentos versus demandas e entregas, aí sim a gente cai aqui em um framework de gestão de riscos, que pode ser muito parecido com o nosso framework, como eu falei, de gestão de riscos operacionais, mas, claro, que também tem outros componentes importantes aqui que, ao longo da nossa jornada, podem ser adicionados. Lembrem-se que quanto melhor a gente habilitar a gestão de riscos aqui na tecnologia emergente, melhor a gente vai conseguir gerir aqui na direita quando a gente precisar. E, lógico, melhor a parte de monitoração e analytics quando a gente estiver pensando aqui nas questões de automação. Pessoal, esse material vai ser circulado para vocês, mas de forma bastante resumida, a gente tem aqui um modelo de estratégia e governança, onde basicamente se conecta com todos os objetivos de negócio, e não só isso, né? Ele olha para o horizonte que a gente está percebendo de riscos tecnológicos. Depois a gente tem aqui uma série de pilares importantes de implementação da gestão de riscos. O primeiro deles são as questões de inventário, gestão de ativos e toda a questão tecnológica, ou seja, o que a gente está colocando para dentro da nossa empresa. Depois, um pilar relevante de riscos e controles, um pilar de testes de cenários ou simulações, como vocês preferirem, gestão de riscos independentes, então criação de indicadores, etc., que é a fase subsequente, que bebe basicamente da fonte aqui de riscos. Depois, a gente tem as questões de compliance. Por que compliance, Leandro? Porque muitas das tecnologias que a gente já está trabalhando já estão sujeitas a uma orientação ou outra, né, de reguladores, etc. Aqui a gente tem que estar antenado para que isso aconteça. E, por fim, as questões de automação. E na base disso tudo, toda a monitoração, na verdade, coleta de evidências, habilitação de tecnologias, saber se ela está realmente entregando valor ou não, se, logicamente, a gente consegue reportar riscos, remediar riscos e levar isso permanentemente para a conexão com os nossos negócios. Era isso, Tami. Não sei se você tem mais algum comentário para esse último slide aqui, senão a gente abre para perguntas. Espero que a gente tenha perguntas. E aí, Lúcia? Vamos seguir para o Q&A, mas eu acho que eu só queria aproveitar para reforçar o teu ponto de avaliar. Acho que os projetos, toda vez que a gente trata de tecnologia emergente em projetos com os clientes, a gente ganha muito valor quando a gente tem alguém de risco olhando de forma estratégica como trazer isso para o negócio, porque são visões complementares e no final fica uma coisa sustentável, que não dá retrabalho e que gera valor para o negócio sem exposições desnecessárias. Tá no mudo, Lúcio. Agora vai. Isso nunca aconteceu, né, com ninguém. Tá no mudo, não. Né? Coisa. Bom, parabéns a vocês dois. Eu vou dar, pessoal, dá tempo ainda de fazer perguntas e respostas. Ainda tem poucas perguntas aqui. Tami, eu gostei muito da parte que você falou da conexão aí da tecnologia com o negócio, né, e novas tecnologias. Pode não impactar o modelo de negócios da corporação, mas impacta parceiro,
perspectiva social dos funcionários, meio ambiente que a empresa atua. Então, acho que foi uma colocação bem legal que eu peguei no meio. Eu fiz algumas anotações aqui. Gostei também quando o Leandro falou: é bonito, é muito legal, mas não sei como usar. Não serve para nada. Mas para a gente aquecer aqui, antes de chegar a mais perguntas, a gente tem algumas aqui já. Eu queria saber de vocês dois aqui, quando a gente fala uma boa gestão de riscos, normalmente a gente pensa aqui como gestor de riscos, é o meu caso, né? A gente pensa em você aceita o risco, mitiga, transfere ou elimina. Mas como é que a gente faz isso? E aí, Tami, Leandro, qual que é o trade-off para a gente não retardar o processo de transformação das organizações ou da digitalização, né? Como é que é esse balanceio entre riscos e digitalização, transformação? Ladies first? Ladies first, sempre, cara. Eu nem ouso responder. A pergunta difícil ficou para mim. Não, aqui eu acho que vai ser bem complementar a visão, porque eu acho que o Leandro, até o próprio Lúcio, vai trazer uma visão de muita experiência da KPMG em gestão em si. O que a gente discute muito com os clientes dentro desse balanço, eu acho que você tem riscos a depender do compliance, ou a depender dos valores da empresa, ou a depender da regulamentação, que é no-go. Tipo assim, você tem uma barreira e tá ali, mas tem uma baita oportunidade de negócio. So sorry, não vai acontecer. Eu acho, né, pra gente, toda a parte de ética, integridade, mas dá para fazer muito dinheiro, mas eu só tenho que pegar uns dados ali que não receberam ok. Sinto muito, não vamos pegar. E sobre a perspectiva de negócio, às vezes né, a área de negócio, principalmente a área de vendas, não, mas eu quero fazer acontecer. Então, eu sempre associo, quando eu estou falando isso com clientes, tipo assim, é gestão de cultura. Você ter uma cultura muito firme para saber, cara, tem coisas que não estão fora de cogitação. A segunda parte é a avaliação de risco-retorno. E aqui é muito do perfil de cada empresa. Desde que não seja um no-go por alguma coisa em particular, você tem que saber o quanto que você vai estar exposto. E essa decisão do tamanho que você vai estar exposto, e o Leandro trouxe muito bem isso ao longo da apresentação, você tem que fazer uma análise completa. Porque se você fizer uma análise parcial só para passar, então tipo, tá vendo esse negócio aqui, eu vou colocar. Mas você não analisou principalmente tecnologia emergente, tem muitas coisas que a gente sabe, tem muitas coisas que a gente não sabe. Então você vai ter que precificar o risco de não saber, porque ele pode estourar em algum lugar que você não vai saber resolver. Então, qual que é o meu tempo de mitigação? Qual que é o meu plano de contingência? O que eu faço para ter resiliência dentro da minha operação para fazer manutenção caso alguma coisa saia? Então, para mim, o balanço, ele está sempre... A primeira pergunta de tomar ou não tomar o risco, ela precisa estar muito associada à geração de valor. E a conta dessa geração de valor, ela está muito vinculada a um tipo de agressividade que o cliente está disposto a correr. E aí tem clientes mais conservadores, tem clientes mais agressivos, e, né, não tem muito certo ou errado, é muito perfil da empresa, mas a gente tem que ter muito claro que existem alguns no-goes, sejam eles regulatórios, sejam eles éticos, que a gente precisa respeitar e, né, para mim, não importa o impacto de inovação que venha deles. Mas, Lê. Leandro, deixa eu aproveitar a resposta da Tami e para bagunçar um pouquinho aqui. Porque do jeito que ela fala, parece que todo mundo sabe se tem risco ou se não tem risco uma tecnologia, certo? Não, eu vou testar, eu tenho certeza, mas essa aqui é de empresa X, com certeza essa não tem risco, certo? Vamos supor, ou de uma startup, vamos dizer assim, essa aqui pode ter algum risco maior, né? Então, você tem os seus pré-julgamentos, né? Então, não tem uma parte de governança e cultura dentro da empresa, e como tem que ser a atuação desse time aqui, por exemplo, você tem riscos que você controla diferente, né? Se você vai acessar uma cloud do cara, você tem um risco. Se você vai fazer o download no seu computador, tem um risco. Se você fazer o download ou fazer parte de uma solução sua no seu ambiente, tem outro risco, não é? São riscos diferentes, gerenciados diferentes, certo? E aí, como que essa área atua aí? Como que é a governança desse negócio? Porque na ponta lá, o que impede do Diogo e o Lúcio falar assim, não, isso aqui não tem risco, vamos usar. O Diogo, você colocou um ponto bem legal, porque é mais ou menos dessa
coisa do tipo, vamos usar que ninguém vai olhar, ou vamos usar que não tem risco, ou dá aqui o cartão, vamos colocar aqui no site do Monday e vamos comprar uma conta e vamos começar a usar com os dados da empresa, que a bagunça começou a ser generalizada. Eu acho que a gente tem que separar as duas coisas aqui de maneira muito... Eu gosto muito do... É o modelo que a gente usa na KPMG, né, gente? Se a gente for pensar aqui, né, o nosso modelo de inovação, de bloqueio, de aprovação tecnológica é muito do que a gente está conversando aqui. Só que no começo vocês vão se lembrar, 3 anos atrás, o que acontecia com a gente. Não, 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 não e não. Vocês não podem fazer nada. Né? A gente pensava em inovar os canais. Aqui está dizendo no manual que você precisa preencher uma arquitetura da NASA para passar. O fato é, vamos separar duas coisas aqui. Eu acho que a inovação... A ideação não pode parar por nenhum motivo. A pessoa tem que ter ideia. Aí a gente vai chegar no ponto que a Tami colocou, que são as questões éticas e se a coisa parar de pé. Para mim é isso. Se a ideia é não ética, etc. E aí a gente está falando aqui de um assessment, tá, gente? Não estou falando de uma pergunta. É ético? Não. Então, tchau. Não, são algumas variáveis que a empresa, através da sua cultura, vai documentar para chegar a um julgamento de que aquilo pode ou não pode continuar. Aí a gente tem uma fase subsequente, ao meu ver, Diogo, que é estudar um pouco como a tecnologia vai estar embedded. Eu tive uma boa ideia, a tecnologia é boa, agora como ela se conecta dentro de todo o meu ecossistema. Não estou dizendo que vai desenvolver sistema ali na hora, integrar com todo mundo, não. Bota isso numa prova de conceito, no laboratório, ambiente controlado, dados fictícios e prova o que precisa ser provado. Com esse roteiro todo, a gente conseguiria ter uma boa visibilidade de riscos. Lógico que aqui a gente está falando de diferentes potenciais tecnológicos, né? De diferentes tecnologias. Eu brinquei com o Monday. Monday é uma cloud, é um software as a service, que não precisa de nada para funcionar, né? Cá entre nós, não precisa de absolutamente nada de laboratório, infraestrutura, não. Esse cara deveria... por tecnologia ser identificado, mapeado no começo, e aí sim fazer todas as análises que a gente falou aqui. Mas por tipo de tecnologia. Por isso que eu citei, Diogo, que o nosso asset que a gente está desenvolvendo aqui, ele começa justamente com esse... É como se você fosse montar um Lego. Você vai puxando os tipos de tecnologias que vão compor a sua ideia e ele vai agregando coisas de risco que podem transformar o cenário. Se você pegar só um software as a service, ele vai ter meia dúzia de coisinhas ali para a gente observar. Mas... eu acho que o ponto da Tami foi sensacional, depende muito dessa questão cultural da empresa e como é que ela se estrutura. E não acho que tem que parar, tá, Diogo? Acho que a gente aprende a fazer, né? Eu acho que talvez no passado muita empresa fez bobagem, né? Eu acabei de acabar o trabalho de Cloud Assessment no cliente que chamou a gente para olhar 30 soluções que eles tinham na nuvem que ninguém nem sabia por que estava lá dentro. Estamos usando aqui para isso, para aquilo. Tinha 30. Né? Então, no final do dia... Talvez em algum momento todo mundo vai acordar, vai limpar aquele passado nebuloso, vamos acertar a casa, vamos estruturar o processinho de gestão de risco tecnológico e vamos seguir adiante. Eu vou pular minha opinião, porque senão a gente não vai sair da primeira. Vamos aos nossos espectadores aqui. Leandro, agora uma para você bem fácil. Eu achei fácil. Renata Corali nos pergunta aqui, quais as ações as empresas podem tomar para prevenir o sequestro de dados ransomware? Não é primeiras damas de novo essa pergunta? Não, essa eu vou deixar para você. Não, estou brincando. Renata, obrigado pela pergunta. A primeira coisa, acende uma vela todos os dias, que o negócio está realmente feio. Então, todo dia pede a Deus para proteger os seus dados e tal. Vamos falar de controles. Sequestro de dados não é bala de prata, tá bom? Não vai ter nenhuma bala de prata que a gente vai instalar lá e vai dizer, olha, agora fizemos a mágica na proteção dos dados. Todos esses ataques, basicamente, eles acontecem por algumas razões. A primeira delas, alguém entrou na sua empresa. Ou por uma vulnerabilidade, então tenha um processo bom de gestão de vulnerabilidades, ou porque os computadores dos nossos usuários, nós, pessoas, não estão protegidos, a pessoa clica no e-mail, por uma vulnerabilidade também, eu exploro o computador e aí começa a movimentar na rede. Então, proteja contra vulnerabilidades e proteja os seus computadores com softwares de última geração. Não estou falando de antivírus mais, tá, gente? Estou falando de softwares de última geração, que é o tal do Endpoint Protection, que é a proteção dos nossos computadores e servidores. Feito isso, eduque seus usuários para não clicar em nada que deveria. Tenha boas soluções de filtro de e-mails. Depois,
não conceda privilégio administrativo somente, ou conceda somente se você tiver muita certeza. Use 2 fatores de autenticação para quem é administrador. Remova os administradores de todo o resto. É lá que eles vão procurar. Se não tiver nenhum administrador nessa empresa, lógico que ela não vai funcionar, mas se tiver um só e esse cara não conseguir ser achado, você não vai ter exposição dos seus dados. E, por fim, mantenha bons softwares de backup, cópia, sincronismo de dados. E acreditem se quiser, muita gente hoje em dia está preferindo copiar com um pouco de perda de tempo para checar se o lado que eu estou copiando não foi infectado pela mesma coisa que sequestrou meus dados no ambiente produtivo. Então é isso. Exercite bastante os processos de crise, resposta a incidentes e é isso. Basicamente, esse é todo o ciclo da ameaça aí de ransomware que a gente deveria olhar. E, logicamente, que quanto mais a gente for efetivo em cada um desses controles que eu citei, menor a chance residual da gente ser comprometido lá no fim. Se tudo falhar, você já sabe o que vai acontecer, você foi comprometido e perdeu seus dados. Aí você não vai poder pagar o sequestro. É isso. Legal. Você quer complementar, Tami? Eu acho que foi bem completa a resposta aí, né? Falei certo, Tami? Vamos lá. Agora essa daqui, ela tem um pouco de gestão de riscos e evolução tecnológica. O Geraldo Brandão nos pergunta... Bom, primeiro ele parabeniza aí pela excelente apresentação e ele faz uma afirmação. A evolução tecnológica é inerente ao processo evolutivo das empresas. Legal. E aí ele pergunta, como controlar essa evolução por meio da gestão de riscos, principalmente porque a evolução deve estar implícita na própria gestão de riscos. Eu entrei em loop na última parte. Como gerenciar o risco se ela já está inserida na própria gestão de riscos, é isso? Principalmente porque a evolução deve estar implícita na própria gestão de riscos. Eu acho que eu entendi o ponto dele. Vocês perceberam que sempre que eu e a Tami a gente comentava ali das questões tecnológicas, etc., e até a nossa pesquisa falava isso, né? Não envolvimento, depois não uso de dados adequadamente. Então, sempre que a gente está falando de tecnologias emergentes, qual é o grande poderio dessas tecnologias? Muita informação. Poxa, se há muita informação, eu posso acelerar meu modelo decisório, mas consigo acelerar os meus modelos de decisão de riscos também, que eu acho que é o ponto que ele está colocando. Depois, inclusive, pessoal, a gente pode até um dia fazer uma palestra aqui para o grupo sobre soluções de gestão de riscos de nova geração, que é a automatização e inteligência artificial para as áreas de riscos. Então, é exatamente isso. Eu acho que, enquanto a tecnologia caminha, nós, gestores de riscos, também temos que caminhar. Quando eu disse ali que a gente pode ser preditivo na gestão de riscos, a gente pode. Hoje, a gente é capaz de, por exemplo, olhar para um parque de computadores com 20 mil computadores e saber esse e esse sofrem ou estão, neste momento, em risco de serem comprometidos, porque eles usam software tal, na versão tal, ou, sei lá, vou viajar, tá, gente? A gente comprou 500 câmeras IPs da China, tá bom? Instalamos nos nossos prédios todas as câmeras IPs e essas câmeras têm lá um ransomware. Aconteceu no passado isso com um provedor de câmeras. Imediatamente a gente saberia se a gente estava correndo aquele risco. Na hora que o fornecedor soltou o release, olha, nós temos um problema, a gente poderia desligar todas as câmeras, sem ser comprometido, porque a gente já sabia que aquela ameaça iria se materializar no futuro. Então, um pouco dessa visão. É para e passo, então a tecnologia tem que acompanhar, eu acho que isso é importantíssimo. E não só isso, né? Eu gostei muito de um comentário que colocaram aqui sobre inteligência artificial, que é as questões de caixa preta, né? Pô, mas peraí, como é que é o aprendizado? Tem tudo além disso, né? O aprendizado, como é que ensinaram esse negócio para entrar em produção? Até mesmo as variáveis de aprendizado, a gente tem que se preocupar. Porque se a gente ensinou errado, é como uma criança mal educada. Vai aprontar lá na escola depois com a professora. Vai xingar. Você bate nela em casa, ela vai lá e xinga a professora. É isso. Então, Lúcio, a gestão de risco aqui precisa acompanhar esses volumes de dados que a gente está falando. Não sei, acho que a Tami, se ela concorda, mas... Eu concordo. Eu acho que tem, pelo menos sobre a minha perspectiva, né, tem um fator importante que é a gestão, do mesmo jeito que a tecnologia, ela saiu, né, do back-office, tirando tecnologia de infraestrutura, mas tecnologia de estratégia de negócio, eu vejo a mesma essencialidade quando a gente está tratando de gestão de risco. Se gestão de risco, tipo assim, não se aproximar dos porquês que o negócio está fazendo isso e os casos
que estão sendo aplicados, mesmo que a gente tenha esses radares que você trouxe, a gente ainda vai conseguir todos os inputs que a gente consegue digitalizar. Mas um dos maiores riscos que as organizações têm, né, intencionalmente ou na grande maioria das vezes não intencionalmente, é o próprio colaborador querendo fazer a coisa funcionar. Então, quanto mais perto você tem essa operação e uma gestão de risco acompanhando as aplicações, você vai conseguir prever que o negócio está tomando uma direção antes dele necessariamente tomar ação. Então, olha, isso aqui está tendo um fator complicado, vamos pegar o que você trouxe de RPA e hiperautomação. Eu aplico RPA para automatizar um processo de compra de um cliente. A gente vai fazer isso hiperautomatizado agora. Entendendo por que está fazendo e o que vai ser aberto, gestão de risco consegue criar os controles e a própria estrutura de governança de uma forma muito mais aderente às aplicações. Então, eu acho que é importante, tipo assim, a gente está vendo cada vez mais o mercado digitalizado, mas o fator humano, ele é um fator que ele não pode ser esquecido da equação, porque às vezes está tudo bonitinho no papel, no sistema, e né, daí você tem um elemento surpresa, vamos chamar assim. Você me fez pensar numa coisa agora que eu estava lembrando aqui, né? A questão de tamanho, né? Eu acho que a questão do tamanho de uma implantação influencia diretamente na forma com que a gente gerencia o risco dela também, né? Eu vou dar o exemplo de uma indústria automotiva que a gente trabalha aqui. Eles têm 26 mil dispositivos IoT espalhados pelas plantas deles, tá bom? São 2 plantas, 26 mil dispositivos conectados nas 2 plantas, na parte de fábrica. Quando a gente chegou lá para fazer um trabalho com eles de IoT, a gente tinha colocado na nossa proposta que a gente iria mapear os ativos. E aí, graças a Deus, Deus me abençoou e o cliente disse assim, cara, olha só, eu não vou deixar vocês mexerem nos meus ativos, não, porque isso pode indisponibilizar a minha fábrica, mas a gente sabe que são alguma coisa perto de 26 mil, eu só não sei quais são e onde eles estão. Então, você não necessariamente precisa mapear. E essa solução nossa, ela não só inventaria, mas como ela desenha conectividade, ela checa qual é o aparelho IoT que está lá na tomadinha, esperando uma conexão, diz se ele está atualizado, não atualizado, o que ele faz, o que ele não faz, inventaria tudo e aciona os fornecedores para fazer as correções. Então, eu fiquei pensando aqui no que a Tami falou de volume. É insano imaginar uma implantação de IoT desse tamanho sem pensar numa solução de controle, monitoramento, gestão de segurança, gestão de integridade, disponibilidade, etc. Então, eu só estou citando esse exemplo para dizer, puxa, o cara colocou, funciona, mas ele mal sabe o que ele tem hoje na indústria dele, e o pior, se em algum momento alguma coisa acontecer, muito provavelmente ele não vai saber nem de onde veio o ataque, porque simplesmente 26 mil dispositivos sem controle é muita coisa. Não, é muita coisa e é muito risco. Nossa. Opa! Eu acho que ele caiu. A chuva fez efeito agora. Aí, Voltou. Legal. O Leandro, acho que não sei, acho que talvez Leandro. Bom, de novo, né? Leandro e Tami. Eu não vou falar Diogo aí. É o Diogo também. Tem uma pergunta legal do nosso amigo Renato Russo, eu até mando um abraço para ele. Ele pergunta aqui: a crescente relevância estratégica da inovação e da tecnologia para a geração de valor para o negócio e a gestão de riscos para a sua sustentabilidade requeriria mudanças na estrutura de governança, com a introdução de novos cargos, funções, no modelo de governança que conhecemos, ou demandaria significativo aumento de investimento em treinamento e desenvolvimento em todos os níveis da organização, ou ambos, ou que mais? É bem amplo. Bom, primeiras damas. Tá bem amplo. Pô, o Diogo não teve a oportunidade de falar ainda, vamos dar chance para ele começar, né? Eu posso até começar, mas eu responderia assim, se o Ito estivesse aqui, ele ia responder o que ele mais gostar. Tudo depende, né? E eu diria que aqui a resposta depende, né? Então, cara, mas eu tenho uma opinião. Se quiserem que eu comece, eu posso começar, porque assim, eu tenho deixa eu puxar e você provavelmente não vai concordar comigo aqui, então. Porque depende da estrutura que você tem hoje, e a gente falou nos outros webinars da semana passada, da responsabilidade de gestão de riscos, que ela não é a responsável pelo risco, ela é responsável por fazer a coordenação das áreas como um todo, né? Então, tudo depende muito da maturidade da companhia que você está, né? Então, o Lúcio, quando ele escuta a gente falando, ele fala, esses caras são loucos, porque financial service é regulado, já tem tudo pronto, né? A indústria não tem, né? Então, quando você vai para a indústria, depende muito
da maturidade de todas as companhias. Mas, sem dúvida nenhuma, treinamento sempre precisa ter. Então, eu diria que investimento em treinamento, que são as pessoas das pontas que realmente têm que fazer, mitigar os riscos, e aí com a coordenação da área de gestão de risco, você vai ter. Então, eu diria que depende, mas com certeza você precisa ter um investimento grande em treinamento. Diogo, eu tenho a visão do seguinte, né? O quanto a gente gastou, né? A gente está vendo esse monte de demissão agora de várias indústrias ou várias empresas que inovaram, tal. Eu fiquei pensando, caramba, né, cara? Puxa, por que está acontecendo isso tudo? Só que várias empresas que a gente passa, ou pelo menos que eu passo, você vai lá no pessoal de digital, inovação, deve ter umas 1.200 pessoas. E aí você pergunta para os caras, como é que está a gestão do risco aí? Como é que a gente vai trazer isso para dentro do catálogo? Como é que a gente vai integrar? Peraí que eu estou olhando aqui no cronograma da área de controles internos, vai ter aqui um júnior passando em setembro pela área e ele vai mapear em 3 dias todos os riscos que a gente tem de tecnologia. Então, Diogo, eu acho que talvez um passo atrás, né? E eu vou falar de cyber porque é a forma com que eu enxergo que a gente deveria fazer isso em todos os lugares. Eu não escrevo mais estratégia de cyber para cyber. Eu sento lá com o cara de negócio e falo, o que você está fazendo ou qual é o seu anseio para os próximos períodos? Ele me lista tudo que a área de negócio está fazendo. Estamos comprando a empresa X, vai ter um negócio de energia, não sei da onde. Eu sento, penso, estruturo, converso com a área de inovação, aí eu implemento a estratégia que eu vou implementar de cyber para suportar essas iniciativas de negócio. Para mim, riscos de tecnologias emergentes é a mesma coisa. Se a gente entender o que está acontecendo, o que o negócio quer, porque o negócio tem um desejo. A forma com que isso vai ser traduzido tecnologicamente é outro, né? Pode ser de várias formas diferentes, enfim. Mas pelo menos você tem um indicador de risco, para que a área de riscos consiga ir lá depois atuar, desenhar o controle, etc. Ou o fortalecimento, não estou dizendo só área de riscos aqui, tá, gente? Estou dizendo que tecnologias emergentes também é obrigação de segurança, também é obrigação da área de privacidade, também é obrigação de um monte de gente envolvida nesse ecossistema todo, né? Para garantir que aquela solução realmente está suportando. Mas educação, Diogo, acho que é o principal. Aqui todo mundo devia ter uma universidade de tecnologia para ensinar isso. Mas aí eu acho que você misturou um pouquinho do que eu falei com o universo de cyber, né? Então, eu diria que quando a gente fala de gestão de risco, a gente tem que ter um especialista em tecnologia, obviamente, para você conseguir, no mínimo, ter desafiar as pontas, senão você não consegue, né? Mas é o que você falou. Eu duvido não, mas você deve ter clientes que você tem governanças mais estruturadas para fazer uma parte dessa gestão de risco e outras que tá que no final, eu citei o cyber, Diogo, porque no final isso estoura lá na gestão de riscos, né? Não adianta eu vou fazer um projeto imenso de cyber para controlar nada. Eu tenho que levar isso até o controle que vai chegar lá na gestão de riscos. Mas foi o exemplo. Mas sim, tem de tudo, né? Você sabe bem disso. Eu acho que o único ponto para adicionar aqui, e é interessante porque a pergunta do Renato, ela só comprova o quão viva precisa ser a organização, né? A própria governança da organização, ela vai precisar se adaptar a essas demandas. Então, eu diria, tipo assim, a gente vê todos os casos de organização. Quanto mais estratégico e quanto mais relevante para a tua organização for essa mudança, mais eu acho que a governança precisa ser repensada para que as cadeiras onde essa representatividade de visão seja, eu vou precisar de um comitê ad hoc para fazer análise. Legal. Não, eu vou precisar de um comitê recorrente para fazer essa análise. Não, eu preciso de alguém sentado dentro do meu comitê administrativo, ou do meu conselho falando sobre isso. Então, aonde estão essas pessoas vai depender muito do quão expressivo é essa mudança. Mas, com certeza, né, concordando com o Leandro e o Diogo, é essencial ter pessoas que tenham a capacidade de falar e analisar os riscos. Então, o treinamento é a base do começo, e também precisa ter espaço para que essas conversas aconteçam. Acho que a gente falou de cultura, mas é um ponto importante para reforçar. Às vezes você vai ter alguém não num nível tão alto, ou alguém num nível alto, mas que está trazendo um problema para um projeto grande, fala assim, olha, preciso trazer um problema, a gente precisa conversar. Risco tem uma característica específica que, às vezes, a gente não quer que coisas ruins aconteçam. Então, é importante ter uma cultura permissiva para que essas análises sejam feitas e exista espaço de fala para que seja avaliado, porque é melhor um risco controlado e conhecido do que uma exposição depois por falta de administração.
Excelente. Acho que a gente podia ficar mais tempo, mas acho que em respeito ao nosso público aí, Diogo, que a gente falou 19, né? É isso aí. Né? Então, Lúcio, obrigado novamente pela coordenação. Tami, excelente aqui, obrigado pela contribuição. Leandro, novamente, muito bom. Obrigado a vocês pela apresentação, acho que foi muito bom para todos aqui. A gente vê que tem muitas perguntas aqui que a gente não conseguiu responder. Então, Leandro, depois aí, Tami também, se você puder entrar em contato com o pessoal das perguntas que a gente não teve tempo de responder, acho que seria legal também. Pessoal, muito obrigado pela presença e desculpa os minutinhos a mais. Quinta-feira temos mais uma apresentação aqui às 5h30, maturidade das funções de GRC e o Strategic Risk Management. Aqui a gente vai falar um pouquinho como que a gente está vendo a mudança de gestão de risco para riscos estratégicos mesmo, né? E como que o GRC vai ser incorporado nessas novas estratégias. Está ali o QR Code para quem não se cadastrou ainda. Muito obrigado pela presença. Boa noite e a gente se vê na quinta-feira. Valeu, Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal.